Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo, também conhecido como Paulo de Tarso, nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo. Ele inicialmente era um fariseu e perseguidor dos cristãos, até que teve uma experiência transformadora de conversão enquanto estava a caminho de Damasco. Após essa experiência, ele se tornou um dos mais proeminentes seguidores do cristianismo primitivo e um prolífico escritor de várias epístolas encontradas no Novo Testamento da Bíblia. O contexto histórico em que Paulo viveu foi marcado pela dominação romana na região, assim como pela interação de diversas culturas e filosofias. Através dessa interação, muitos pensadores e cidadãos romanos foram expostos às ideias filosóficas gregas, incluindo o estoicismo, que influenciou a maneira como eles viam o mundo e buscavam a sabedoria. Esse contexto de convergência cultural e filosófica proporcionou a São Paulo uma base rica para sintetizar suas crenças cristãs com elementos do estoicismo e outras filosofias. Isso é importante para entender como o estoicismo teve um impacto nas suas escrituras e ensinamentos. O estoicismo é uma filosofia antiga que teve um impacto duradouro no pensamento ocidental. Seus princípios fundamentais se alinham com a busca por virtude, autodomínio e tranquilidade interior, mesmo diante das adversidades. Alguns pontos-chave do estoicismo incluem virtude como o bem supremo. Os estoicos acreditavam que a virtude, ou viver de acordo com a razão, era o bem supremo e a chave para a felicidade genuína. Controle das emoções. Os estoicos enfatizavam a importância de controlar as emoções e paixões, acreditando que a sabedoria estava em manter a serenidade e a calma. Aceitação do destino. Aceitar o que não podemos controlar era um princípio central. Os estoicos acreditavam que nossa virtude residia em como respondemos aos eventos, mesmo os desafiadores. Viver de acordo com a natureza. Os estoicos valorizavam a harmonia com a ordem natural do universo e acreditavam que viver de acordo com a natureza era o caminho para a paz interior. Esses princípios foram defendidos por filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Agora, vamos explorar como esses princípios foram incorporados nos ensinamentos de São Paulo. São Paulo incorporou elementos do estoicismo em suas cartas, embora ele tenha feito isso de maneira adaptada ao contexto do cristianismo primitivo. Algumas passagens das suas epístolas refletem claramente ideias estoicas. Controle das emoções. Paulo frequentemente enfatizava a importância de controlar as emoções e manter a paz interior. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele escreve: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Aceitação do sofrimento. Assim como os estoicos, Paulo via o sofrimento como uma oportunidade de crescimento espiritual. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, ele escreve: "Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança." Autodomínio e virtude. Paulo frequentemente incentivava os cristãos a viverem de maneira virtuosa e a exercerem autodomínio. Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, ele usa uma analogia atlética para descrever a importância do autodomínio. "E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível." Sincretismo nas Escrituras de São Paulo. Síntese entre fé e filosofia. O sincretismo, uma harmonização de distintas crenças, filosofias e práticas dentro de uma única visão de mundo, revela-se de forma notável nas obras de São Paulo. Este apóstolo exibiu um discernível grau de sincretismo ao incorporar elementos do estoicismo em suas epístolas cristãs. Entretanto,
Sua abordagem transcendeu a mera amalgamação, pois ele habilmente entrelaçou esses elementos com outros conceitos filosóficos e teológicos, resultando em uma rica tapeçaria de pensamento. A influência do estoicismo se manifestou na ênfase de Paulo sobre o autodomínio, a virtude e a resiliência diante do sofrimento. Esses princípios estoicos forneceram uma estrutura sólida para seu entendimento do comportamento humano e da moralidade, que ele então fundiu com ideias judaicas e cristãs. A importância da fé em Cristo, a redenção por meio do sacrifício de Jesus e a natureza do amor divino foram intrincadamente entrelaçadas em seu pensamento. Vale ressaltar que a adoção de elementos estoicos por Paulo não foi uma mera assimilação, mas sim uma assimilação seletiva, influenciada por sua rica bagagem intelectual e cultural. Ele empregou essas influências de forma estratégica para comunicar suas mensagens aos diversos públicos que almejava alcançar. Dessa maneira, ele proporcionou uma compreensão mais ampla da existência, do sofrimento e da busca pela virtude, à luz de suas convicções cristãs. O sincretismo patente nas Escrituras de São Paulo é um testemunho da intrincada complexidade do pensamento humano. Esse fenômeno ilustra como diferentes correntes de influência podem convergir e se entrelaçar, gerando uma abordagem singular e enriquecedora para a compreensão do mundo e da espiritualidade. Impacto das Escrituras de São Paulo. Uma síntese duradoura. O impacto das Escrituras de São Paulo é notável tanto no contexto histórico quanto no desenvolvimento posterior do cristianismo e da filosofia ocidental. Sua síntese única entre elementos do estoicismo e do cristianismo deixou uma marca duradoura nas seguintes maneiras: desenvolvimento do pensamento cristão. As ideias de São Paulo ajudaram a moldar o desenvolvimento do pensamento cristão primitivo. Sua abordagem de combinar a ética estoica com a mensagem cristã influenciou a maneira como os primeiros seguidores de Jesus entenderam seu papel no mundo e como lidaram com adversidades. Ética e moralidade cristã. A ênfase de São Paulo na virtude, no autodomínio e na paciência em meio ao sofrimento contribuiu para a formação da ética e moralidade cristãs. Seus ensinamentos influenciaram a maneira como os cristãos interpretaram suas responsabilidades morais em relação a Deus e à sociedade. Influência na filosofia e teologia. A síntese de pensamento de São Paulo teve impacto na teologia cristã e na filosofia ocidental em geral. Suas explorações sobre o livre-arbítrio, a graça divina e o propósito da vida continuaram a ressoar em discussões teológicas e filosóficas ao longo dos séculos. Herança cultural. As epístolas de Paulo, que carregam traços de várias influências, incluindo o estoicismo, deixaram um legado cultural e intelectual que é estudado, debatido e interpretado até hoje. Sua abordagem eclética ressalta a riqueza e a diversidade do pensamento humano. Em resumo, o sincretismo de ideias estoicas e cristãs nas Escrituras de São Paulo demonstra sua habilidade única de adaptar conceitos filosóficos para atender aos princípios centrais de sua fé. Isso resultou em um impacto duradouro no pensamento cristão, na ética e na filosofia ocidental como um todo. A vida e as Escrituras de São Paulo revelam uma intrigante intersecção entre o cristianismo primitivo e os princípios estoicos. No contexto histórico do Império Romano, onde diferentes culturas e filosofias convergiam, Paulo encontrou terreno fértil para combinar suas crenças cristãs com elementos estoicos. Enquanto os estoicos buscavam a virtude, o autodomínio e a aceitação do destino, Paulo incorporou esses conceitos para transmitir mensagens de resiliência, paz interior e crescimento espiritual em meio ao sofrimento. Sua famosa declaração "Combati o bom combate" ecoa a ideia estoica de enfrentar os desafios da vida de maneira digna e corajosa. No entanto, Paulo não simplesmente adotou o estoicismo. Ele sintetizou essas influências com sua fé cristã, adaptando-as para criar uma perspectiva única que ressoa até hoje. Seu legado é um testemunho da capacidade humana de unir diferentes ideias e crenças, criando uma abordagem rica e multifacetada para compreender a existência, a moralidade e o propósito. Ao explorar a interação entre o estoicismo e as Escrituras de São Paulo, ganhamos uma visão mais profunda das complexidades do pensamento humano
da evolução do cristianismo primitivo e da influência duradoura que as sínteses culturais e filosóficas podem ter em nossa compreensão do mundo. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. O que achou? Por favor, deixe sua opinião. Será um enorme prazer ler seu comentário. Se você é novo por aqui, considere se inscrever para trilhar junto conosco os caminhos de sabedoria. Até logo!